Em 1 Coríntios que eu plantei, Apolo regou, mas nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então os irmãos, quando escutam um irmão ou outro trazendo a palavra do Senhor, tem que, no seu espírito e nos seus corações, estarem em espírito de oração. Senhor, o que tu queres falar comigo, Senhor? O que tu queres falar ao meu coração? Porque nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, nosso sentimento, meus irmãos, é que nesses dias que nós vamos estar juntos, tendo comunhão, nos alegrando, louvando ao Senhor, que o Senhor use esse tempo também para nos abrir o coração, para que nós possamos meditar o que é contemplar o Senhor. Amém? Amém. Faça a pergunta para o irmão do seu lado ou irmã. O que é contemplar o Senhor? Na segunda-feira você vai poder responder. Nós realmente temos um anelo nesses dias, irmãos e irmãs. Que o Senhor possa nos despertar. O que é contemplar o Senhor? Eu tenho contemplado o Senhor? Ou eu tenho corrido uma vida cristã de só buscar as minhas coisas, o que eu preciso, as minhas necessidades? Ou eu tenho contemplado o Senhor? Então, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, que é o versículo tema deste congresso, Influência 2025, que é um versículo, irmãos, muito, muito precioso e importante para nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Os jovens que estão aqui, se você tiver uma Bíblia, seria muito bom. Se você não tiver, presta bem atenção a todos os versículos que serão lidos. E eu encorajo a todos os irmãos e irmãs que, se puderem anotar os versículos, mas depois vão ser projetados aqui. Mas depois você anota no seu caderno, você leia em casa, ore, medite todas as mensagens, os irmãos que vão trazer a porção da palavra, que você possa meditar nessas palavras. Não confie na sua memória, mas você deve meditar em cada palavra que o Senhor trouxer através de cada versículo. Vamos então ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, a versão que eu vou ler é a Almeida Revista e Atualizada. Parece que a maioria dos irmãos tem a nova Almeida atualizada, não é isso? Não sei dizer. Mas eu vou ler essa daqui, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar. Senhor, colocamos a Tua palavra lida nessa noite, esse trecho tão importante, Senhor, para as nossas vidas, da nossa comunhão e caminhada contigo. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo nessa noite possa vir desvendar os nossos olhos, para que nós possamos te contemplar, Senhor. Senhor, ao seguirmos na Tua palavra, queremos fazê-lo na dependência do Espírito Santo. Pedimos que Tu unjas os ouvidos de cada irmão, cada irmã, cada jovem que está aqui nessa noite. Senhor, também meus lábios, meu coração, pedimos nessa noite, Senhor, que Tu fales aquilo que vem do Teu trono para nós. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos ver a Ti nessa noite. Por isso, Senhor, abre os nossos corações e nossos olhos. Põe colírio, Senhor, os nossos olhos, para que nossa visão possa ser alargada. Renova nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor, confiados na Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.
Como disse, irmãos, o tema deste congresso, deste ano, está neste versículo. Todos nós com o rosto desvendado, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Irmãos, contemplar o Senhor é que muda as nossas vidas. Um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, onde Ele, pela sua graça, Ele removeu o véu que estava nos nossos olhos. Que o Deus deste século havia cegado os nossos entendimentos. O Deus deste século com D minúsculo. Não é Deus o Criador, mas Deus deste século, que é o inimigo de Deus, Satanás. E a obra do Deus deste século, presta atenção a isso, jovens, o Deus desse século, Satanás, o inimigo de Deus, ele faz uma obra. A obra dele é cegar o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não possa brilhar sobre eles. Então, quando o Evangelho é apresentado para eles, eles não enxergam a luz da realidade do que o Evangelho é. Que o Evangelho não é um conjunto de doutrinas, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho são as boas novas de Deus para a humanidade. E as boas novas de Deus para a humanidade são manifestadas numa pessoa que se encarnou. A pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, para nós conhecermos a realidade e o conteúdo do Evangelho, nós precisamos, então, ter nossos olhos desvendados para conhecer a pessoa e a realidade do Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é um mero conjunto de doutrinas. O Evangelho é a revelação de uma pessoa. Quanto mais os nossos olhos forem desvendados para conhecer a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nós estamos contemplando aquilo que Deus deseja que nós conheçamos. E como nós fomos encorajados nessa tarde, quanto mais nós contemplamos o Senhor, quanto mais nós vemos a glória do Senhor, mais nós somos conquistados por Ele. E mais, irmãos, os nossos corações vão transbordar. E isso vai alcançar aqueles que estão ao redor de nós. Então, olha para esse versículo novamente. Fala todos nós com o rosto desvendado. Deixa eu ler aqui. E todos nós com o rosto descoberto. Se você olhar na sua Bíblia, voltando para o versículo 14 deste mesmo capítulo, ele diz assim que essas pessoas que o apóstolo Paulo está falando são os judeus que receberam os oráculos de Deus, que Deus revelou as suas ordenanças e a sua vontade através de Moisés, que Deus enviou profetas em todo o Antigo Testamento, homens que Deus falou ao seu povo, revelando a sua vontade. Mas estes homens, este povo de Deus, que são os judeus, a nação de Israel, por causa da tradição, o sentido deles ficou embotado. Deixa eu ver na tradução que diz aqui. Dá para projetar o 3,14, por favor? É isso. 14. Mas a mente deles se endureceu. Os oráculos de Deus foram dados para eles. A vontade de Deus foi revelada para eles.
Os mandamentos de Deus foram dados para eles. Mas o que aconteceu com eles? Isso se tornou uma tradição. E a tradição fez com que o coração deles fosse endurecido. E os olhos deles a mente deles foi endurecida. E o coração deles, versículo 15, e o coração deles ficou vedado por um véu. Sabe o que é isso, irmãos? É você ouvir a palavra do Senhor meramente como uma tradição. Então, neste tempo que nós vamos estar juntos aqui, irmãos, meditando na palavra do Senhor, que tudo aquilo que para você, na sua vida cristã, mesmo com pouco tempo ou muito tempo, e o risco maior é do muito tempo, de se tornar uma mera tradição e os nossos olhos ficarem embotados. Os nossos corações, eles terem um véu e não mais enxergar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, voltando ao versículo 18, diz: todos nós, com o rosto descoberto. Que nós, meus irmãos, nesse início desse tempo aqui que nós vamos gastar aqui esses 3 dias e meio, seja realmente um tempo de que todos nós possamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, vem, Senhor, remover todo o véu, para que eu possa te ver mais, Senhor, para que eu possa te conhecer mais, Senhor, para que a vida cristã para mim não seja uma mera tradição, para que a vida cristã para mim não seja um conjunto de regras. Irmãos, o que nos manterá firmes não é um conjunto de regras, não é a cobrança de outros irmãos que estão ao nosso redor. O que nos manterá firmes é uma visão clara e governante de Cristo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Por mais que nós sejamos encorajados uns pelos outros, nós encorajemos uns aos outros, mas o que nos manterá firmes e prosseguindo na nossa jornada cristã é uma visão clara, governante e viva de Cristo. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando. Amém, meus irmãos? O que você faz quando você acorda de manhã, além de escovar o dente e ir no banheiro? Nós precisamos, antes de nós cairmos no ciclo diário do nosso corre-corre, termos alguns minutos, um tempo. Se você tem pouco ou mais tempo, cada um sabe o que pode. Mas coloque no seu dia, antes de cair na roda viva, um tempo de estar na presença do Senhor para contemplar o Senhor. Nós vamos amanhã, no domingo, a cooperação dos outros irmãos que também vão trazer a palavra, nós vamos receber a ajuda do que significa contemplar. O que significa gastar tempo para remover os véus dos nossos olhos, do nosso coração, para contemplar o Senhor. Isso é uma prática diária nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, ter os nossos olhos, o nosso rosto descoberto para contemplar o Senhor. E ele diz que o resultado, irmão, de contemplar o Senhor, a beleza do Senhor, os atributos do Senhor, a sua forma de agir, porque João, no Evangelho de João, não vou, todos os versículos eu nem vou para ele, mas vou citando aqui. Diz que ninguém jamais viu a Deus, João 1,18. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vou repetir o versículo. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? O Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou.
Você quer conhecer a Deus? A maneira de nós conhecermos a Deus, Deus, ele se tornou manifestado. Deus se tornou visível. Deus se manifestou e viveu entre nós aqui na terra. E João 1,14 diz que o Verbo, João 1,1, que estava com Deus, que era Deus, que estava no princípio com Deus. João 1,2, que todas as coisas foram criadas por Ele, tudo veio a existir por causa dele. Não é? Mas em João 1,14 diz, e o Verbo, ou a palavra, se encarnou. E o Verbo se fez carne. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de realidade, ou cheio de verdade. Então, meus irmãos, se nós queremos conhecer a Deus, nós queremos conhecer a realidade das coisas divinas, nós precisamos contemplar Deus manifestado na carne, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco mais essa noite, mas Ele é 100% Deus e que se encarnou, e Ele é 100%